Olá, é com muita alegria que nós retomamos então o nosso encontro virtual. Temporariamente as nossas casas estão fechadas por conta do coronavírus, evitando as aglomerações públicas. Então nós estamos aqui cumprindo essa tarefa de continuarmos com o Evangelho, com as reflexões, lembrando a todos que para aqueles que sentirem necessidade e vontade, possam deixar as suas águas disponíveis enquanto estamos aqui realizando as nossas reflexões e através das nossas orações, as nossas águas poderão ser transformadas no remédio necessário para esse nosso encontro. E as nossas reflexões hoje, ela tem um conteúdo de muita esperança, de vibrações, de muita amorosidade, porque especialmente nós estamos no momento, além desse isolamento social que já mexe com as emoções de todos nós estamos num período onde, de uma forma muito mais íntima, estamos lembrando dos ensinos que envolveram especialmente essa passagem trazida para todos nós como uma data comemorativa ainda nos dias de hoje, que seria a Páscoa, né? Então nós vamos hoje tratar desse assunto e vamos buscar novamente a luz de todo o Evangelho de Jesus, mas também em volta da obra, o livro Boa Nova. Antes de iniciarmos então as nossas reflexões, gostaríamos de convidar a todos para que nós pudéssemos nos recolher por alguns instantes em oração. A oração é tão oportuna porque ela nos faz ligar e nos conectar ao plano superior. Então, para aqueles que se sentem à vontade, fechem os olhos físicos para que nós possamos entrar em contato com a nossa intimidade e ampliar também desta forma o nosso nível de consciência. Expandindo as nossas vibrações agora, abrindo as nossas mentes e os nossos corações, para nos tornarmos, Senhor, o campo fértil da Sua atuação, a nos inspirar, a nos envolver, a nos proteger, quando nós trazemos esse trabalho de refletir os ensinos do nosso irmão mais velho, de Jesus, o Cristo, o nosso Mestre, o nosso irmão. Então, assim, nós pedimos todo envolvimento para que o nosso pensamento tenha a única intenção de falar do bem, do belo e do bom. Que nós possamos, então, nos sentir acolhidos nesses instantes e que permanecemos com os nossos pensamentos elevados, assim como os nossos sentimentos, para que haja plena comunhão entre encarnados e desencarnados, e agora a comunhão para com todos que estão conectados de forma virtual. E assim, de forma simbólica, nós vamos, em nome de toda a nossa gratidão, emanar essas vibrações que saem de nós, através de toda a nossa gratidão que sentimos e que temos pela vida, pela essa oportunidade de estarmos reunidos, e que essas vibrações possam chegar a todos os irmãos, assim também como a Deus Pai Criador, quando assim nós dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra, no céu como em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas à medida em que vamos perdoando aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair diante das tentações, das ilusões, das perturbações e das depressões do mundo, pois somente a Ti, Senhor, pertence o nosso coração, as nossas mentes e o nosso desejo é que o nosso comportamento seja a conduta reta que nos ligue até a Ti. Que assim seja. Bom, olá para vocês também. Muito gostoso estar com vocês novamente aqui reunidos virtualmente a expressar conhecimentos, trocar experiências, refletir um pouco sobre essas páginas
imortais do Evangelho, né, os seus conhecimentos. Hoje nós vamos trabalhar o quê, Rê? Bom, vamos aquecer os nossos pensamentos aí, porque nós vamos trazer bastante reflexões, como nós já dizemos, todas pautadas em especial no livro Boa Nova. E nós vamos começar fazendo um convite para que a gente possa sentir hoje, né, domingo, onde já se passou aí sexta, sábado, onde nós já podemos relembrar e sentir aquelas vibrações do sacrifício que Jesus vivenciou quando esteve entre nós. E ali, naquele momento onde Jesus se despedia dos seus entes queridos, dos seus amigos, dos seus discípulos, ele ali que olhava do alto da cruz, sempre de forma muito serena, continuando com as suas vibrações de amor para todos nós, mas também já estava com o seu olhar, com a sua alma entregue ao Pai, como assim vibrando aquele que cumpre com um dever. Mas ali, nos seus pés, né, no pé da cruz, estava Maria de Magdala, estava Maria, sua mãe, e também João. E aí, nós gostaríamos de começar as nossas reflexões de como é que foi que Maria sentiu essa despedida do seu filho tão querido, embora ela tivesse trazido esse compromisso de acolher esse espírito com alta envergadura. Maria muitas vezes não compreendia qual era a missão de seu filho. Até mesmo naquele momento, né, de crucificação, de dor, ela se perguntava: o que é que esse meu filho, que sempre esteve com todas as pessoas, em todos os lugares, acolhendo e amando de forma incondicional, o que é que ele fez para merecer essa dor? E como todo coração de mãe, sofria então Maria naquele momento de despedida do seu filho. Mas Jesus, ainda desejando demonstrar aquele amor incondicional a qual ele vivenciou enquanto esteve o tempo todo conosco, encarnado, Jesus então mostra a Maria o que era esse amor incondicional quando ele mesmo convida para que ela continue a sua jornada acolhendo João, que ainda era tão novo como o seu filho, então agora não de sangue, mas o seu filho de coração. E pede para que João então continue a sua jornada aceitando a sua mãe, né? Como agora também a sua mãe, demonstrando então naquele momento de dor, de sacrifício, o que é o amor incondicional. Do nosso ponto de vista, olhando para essas reflexões que o livro Boa Nova nos traz, e esse episódio que a gente começa a relatar, ele é o último capítulo do livro Boa Nova. Né? É quando Maria, através da dor da saudade, já que se despediu do seu filho, onde todos os discípulos então se dividem para difundir o Evangelho, difundir o Boa Nova, Maria então começa com a dor da saudade ressignificar e relembrar todos os passos de seu filho. E ela encontra na saudade a força que vai estimular novos pensamentos dessa nossa irmã, porque Maria agora passa a compreender o que é o trabalho do seu filho quando ela mesma começa a receber em sua casa, né, andarilhos, outras mães com filhos pequenos, irmãos que sofriam e eram cometidos por dores físicas, perturbados com os desequilíbrios mentais, que vinham ao encontro então de Maria para receber o consolo daquela mãe, considerada já por muitos deles como a Mãe Santíssima, já que ela acolhia com a vibração amorosa de seu filho Jesus. Então nós começamos a lembrar deste capítulo com aquele capítulo da saudade. Nós iniciamos as nossas reflexões hoje lembrando daquela saudade que todos nós sentimos desse amor de Jesus. Saudade essa
que nós vamos nos esquecendo quando nós estamos envolvidos de uma forma muito automatizada, né? Automatizada no sentido de repetirmos as nossas tarefas diárias sem reflexões profundas da utilidade dessas tarefas como recursos de transformar as nossas vidas. E aí, quando chega esse momento que nós vamos relembrar dos ensinos de Jesus, nós todos ficamos tão sensíveis, porque vai nos dando uma saudade, porque todas essas passagens estão nas nossas memórias, estão gravadas naquela memória, como o nosso irmão Jung nos trouxe, no inconsciente coletivo. Né? Tudo que a coletividade vivencia fica numa memória coletiva e nós sentimos essa saudade, assim como a Mãe Santíssima, né? E aí a gente faz um convite para que a gente volte com Maria, depois de ela começar a vivenciar essa saudade, e vivenciar esse trabalho, ela volta e começa a rememoriar Jesus desde sua infância. O que é muito relevante que você coloca, né? Maria tem o sentimento da saudade, né? Possivelmente da tristeza, ela viveu a tristeza, né? O luto, todas as dificuldades decorrentes do desencarne de Jesus. Mas ela não se deixou imóvel perante a saudade. O sentimento que ela nutre em relação ao filho age como uma mola propulsora para ela, não é limitante. É algo que a gente poderia pensar, né? Quantas vezes, diante de uma saudade, diante de um sentimento desse, a pessoa assume a introspecção, se prende no passado e fica na angústia. Maria nutria o sentimento da saudade, mas com olhar para o futuro, não é? Com um olhar que passou a ressignificar, como você usou corretamente, de uma forma bem colocada, a experiência que ela havia vivido, né? Isso nos leva até a introdução do livro Boa Nova. Eu acabei tinha separado aqui, eu vou colocar para vocês, uma frase do Humberto de Campos que a gente vai encontrar na introdução. Esse livro, ele é da psicografia do Chico Xavier, mas ele é ditado por Humberto de Campos, né, em 1940. E no final da introdução, Humberto de Campos, ele coloca um sentimento dele, e ele põe assim: é que existem espíritos esclarecidos e espíritos evangelizados. E eu agora peço a Deus que abençoe a minha esperança de pertencer a esses últimos. Veja que interessante, o Humberto de Campos, ele faz a observação entre a diferença entre esclarecido e evangelizado. O esclarecimento a significar o conhecimento, as informações, a asa da inteligência, como diria o Kardec, não é? Agora, ele já quer superar essa asa. Ele quer agora o desenvolvimento da evangelização. Ele quer sentir nele, espírito imortal, as virtudes do Evangelho, as virtudes que Jesus exemplificou na sua jornada encarnatória. Então, a proposta desse espírito, veja, Humberto de Campos, quem tem acesso à biografia dele enquanto encarnado, uma inteligência rara, um conhecimento amplo, um jornalista crítico, uma abrangência do saber, tinha a curiosidade do saber, não é? Então, ele percebeu que isso não era suficiente para ele, que isso fez uma parte apenas da sua história, e que agora ele desejava seguir os passos de Jesus, seguir a proposta que ele passou a conhecer no plano espiritual diante das revivências dos ensinos de Jesus. Então é algo que às vezes a gente tem que se perguntar, né? Quantas vezes a gente procura a casa espírita, procura as informações dos livros, procura as informações das palestras, internet nos trazendo inúmeras palestras. Isso sem dúvida nenhuma, informações preciosas para o espírito, mas não são suficientes, né? O trabalho de evolução não se limita ao conhecimento. E o Humberto de Campos percebeu isso e coloca muito claro na introdução deste capítulo. Então a proposta dele, a partir de então, desde então, é vivenciar o Evangelho, né? E vivenciar o Evangelho deve ser
a proposta de todos nós espíritas, cristãos, passar a ser mais fiéis aos conhecimentos que Jesus nos trouxe, exemplificou, né? E Jesus, desde a infância, na sua experiência encarnatória, já mostra o quanto ele é coerente, o quanto ele é fiel a essa proposta. O livro narra, nos seus primeiros capítulos, um diálogo entre Marta e Maria, né, as duas primas, respectivamente, as mães de João, o evangelista, João Batista, e Jesus, o Cristo, né? E elas trocam lá as confidências, falando dos filhos, uma observando as tendências de um, outro observando as tendências do outro. A Marta fala, nossa, o João é tão introspectivo, ele fica meditando o tempo todo, ele é quase que alheio ao mundo, ele tem um mundo próprio, né? Que depois a gente ia conhecer como a verdade, né? O João como símbolo forte da fidelidade aos conhecimentos da tradição, né? E a Maria, por sua vez, dizia de Jesus que ele era altamente sociável, não é? Que ele se relacionava, que ele destacava, ele tinha um poder de argumentação muito forte, de convencimento, ele estava no meio do povo inserido, não é? E ficava aquela preocupação das mães ali de qual será o melhor destino, a melhor educação que nós podemos oferecer para eles. E, para surpresa dela, quando ela chega em casa, ela encontra o Jesus, né, ainda garoto, perguntando para ela, mas mãe, o que você espera de mim? Você ainda não se convenceu que eu entreguei a minha encarnação ao Pai? Que a minha missão é perante Deus? E a Maria, como mãe, diz, não, eu estou preocupado com a sua educação, né? Estou preocupado em proporcionar para você o seu futuro, a melhor formação que você pode ter disponível. Os mestres dos templos já disseram que estão à sua disposição, que tem muito conhecimento a te oferecer. E Jesus, de uma forma surpreendente, como sempre, a gente falou isso na última sexta-feira, ali ele já marca, ele mostra o quanto ele é coerente à sua proposta encarnatória. E no dia seguinte vai pedir vaga na oficina do seu pai, né? Ele, como diz a Maria, né, nessa parte, fala, desde então, como se nos quisesse ensinar que a melhor escolha para Deus é a do lar e a do esforço próprio, ele aperfeiçoa as madeiras da oficina, empunha o martelo e a enxó, enchendo a casa de ânimo com sua doce alegria. Então veja que coerência, né? Como ele é um espírito desde sempre fiel aos seus propósitos encarnatórios. Não foi à toa que Jesus chegou à condição crística, né? Ele tem o conhecimento da verdade, da fé, a compreensão, então ele sabia que para que a missão desse certo tinha que ser coerente com aquilo que foi a sua proposta, e que as coisas do mundo, os anseios do mundo, ainda que vindo de um ente tão especial como a sua mãe, a quem nutria tanto carinho, não poderia afetar a sua programação, né? Então há uma coerência entre as escolhas de Jesus sempre, e nos mostra o quanto nós talvez estejamos descuidados neste momento, né? Quanto que a gente acaba mostrando algumas contradições entre o que a gente conhece de Jesus, né, o quanto que a gente é informado sobre a verdade, as leis divinas, hoje através do Espiritismo, colocado de uma forma tão clara por Kardec em um livro dos Espíritos, quando a gente pega o livro terceiro, as leis morais, não é difícil entender, as regras são essas, por assim dizer, mas as nossas escolhas dentro do nosso livre-arbítrio nem sempre se mostraram coerentes com as leis de Deus. Mas a gente fala da Boa Nova, a gente fala de Jesus, mas ele não é o único personagem de destaque, né? Nós vamos encontrar uma personagem especial que tem também mostra essa coerência, né? Uma personagem que vai ter uma grande importância para nós cristãos, para nós espíritas, né? Mas a Rita fala melhor dela, né? Na verdade, o que nós estamos tentando trazer para vocês são reflexões, porque assim, quando nos chega para nós a seguinte pergunta, o que é Páscoa para vocês espírita? Né? Então nós poderíamos somente dar o conceito da Páscoa, né, dentro de
de um contexto na época em que Jesus esteve entre nós. Então, o contexto era de uma vivência aonde era comemorado, então, a libertação de um povo. Então, existe um contexto que muitas vezes, até nos dias de hoje, como Alain colocou, se nós estamos ancorados muitas vezes só em aquisições materiais, muitas vezes sem que a gente perceba, a gente constrói esses arquivos todos que ficam, essas construções todas nossas, vividas ao longo de muitas vidas, nós trazemos tudo isso sem refletir e acabamos por repetição reproduzindo datas principalmente comemorativas sem ter um significado. Então, quando nós estamos com esse compromisso de uma reflexão mais profunda, de mudar a estrutura de um pensamento daqueles que nos assistem, o nosso objetivo, então, é trazer pontos que vão dar referências para o nosso modo de pensar, para que a gente comece a ressignificar, principalmente, as datas comemorativas do mundo. Então, nós estamos inseridos dentro de um contexto onde ainda há as datas, né, onde ainda existem as datas comemorativas, mas como é que nós vamos vivenciá-las já com uma estrutura de pensamento diferenciado, né? Então, o Alain começou a falar já de Humberto de Campos com esse chamado, já logo no prefácio do livro, do desejo dele agora de ser um espírito evangelizado. Será que esse desejo já chegou até nós? Será que nós já fomos tocados na nossa intimidade, acionando o atributo da nossa vontade, da nossa inteligência, para que nós possamos sair, muitas vezes, dos emaranhados de outras escolhas, né, como Alain colocou, muitas vezes equivocadas do nosso pretérito, que ainda trazemos como tendências e ficamos vinculados a essas situações sem promover uma mudança na nossa postura, né? Então, quando nós pensamos em Jesus, né, já nessa lembrança, nessa saudade de Maria, nós vamos sair dessa saudade, porque senão a gente fica preso num passado, né? Que saudade muitas vezes ela é definida como a certeza do reencontro, mas para muitos de nós ela é a melancolia da perda, né? Então, quando a gente estrutura o nosso pensamento, nós damos condições para aquele que está acompanhando aí o nosso raciocínio fazer uma escolha. Onde é que eu quero ficar com essa saudade? Como é que fica essas datas comemorativas dentro de uma nova doutrina que eu abraço agora? Então, são reflexões que nós precisamos trazer para podermos nos posicionar aí no mundo, né? Talvez de uma forma tão diferenciada já, se nós já tivermos condições de novas escolhas, de tomarmos uma decisão, de sermos realmente espíritas cristãos, porque a nossa postura muda. Embora nós estejamos no mundo, nós já estamos mais no compromisso de buscarmos essas construções e talvez sermos exemplos para outros. E quando nós falamos de Jesus, ele muitas vezes fica distante pela sua perfeição e pelas condições que ele já trazia. Nós gostamos sempre de trazer Jesus bem pertinho de nós através das personalidades em que ele conviveu. E como Alain estava colocando, dentro do Boa Nova, Jesus o tempo todo está se relacionando com diferentes personalidades, diferentes contextos, diferentes condições, né? Ora com homem, ora com mulheres, mas ele sempre trabalhando aí essa quebra, né, de valores que eram impostos ou vivenciados naquele momento contemporâneo a Jesus, e que se nós não tomarmos cuidados, a gente repete esses ensinos trazidos no Evangelho de Jesus sem uma reflexão para os dias atuais, sem uma reflexão para a nossa vida. E quando nós pensamos nos nossos vícios, nas nossas tendências, nas nossas dificuldades, nas nossas emoções ainda tão doentias, vinculadas a ciúmes, vinculados ao autoritarismo, ao uso do poder ainda, a gente se sente tão distante de Jesus.
Será que a gente se sente? Porque são sentimentos que eu tenho e eu estou compartilhando ele com vocês, né? Gostaria que vocês se perguntassem, será que eu me sinto incapaz muitas vezes de vivenciar o Evangelho de Jesus? Porque ele é tão perfeito, o Evangelho traz tantas virtudes e eu ainda estou olhando tanto para os meus vícios. E aí que vem a personalidade de Maria de Magdala no livro Boa Nova. Porque Maria de Magdala, como o Alain vai destacar aí para nós, né? Maria de Magdala, ela traz, dentro do seu contexto reencarnatório, ela traz as suas tendências ainda tão vinculadas aos vícios e às vaidades. Se a gente começar ali pelo balãozinho amarelo, né, ela é refém das tendências que marcavam a sua anterioridade. Então ela traz ainda no seu perispírito todo o contexto das suas vivências passadas e fica registrado para ela nessa nova oportunidade essa tendência que ela tem à satisfação dos prazeres mórbidos. Os mórbidos são aqueles prazeres vinculados ainda aos vícios, aos pensamentos doentios. Mas ela traz, por consequência disso tudo, dessas vivências do passado, um vazio no seu coração. E quando ela ouve falar de Jesus, ela começa a se questionar assim: mas o que tem esse Nazareno que vivencia de uma forma tão plena, uma amorosidade, que eu que tenho tudo, olhando para os bens materiais, para os valores da matéria, ela tinha a beleza, ela tinha a riqueza, ela trazia todos os homens aos seus pés, né? Os prazeres aí da comida, da bebida, então ela tinha tudo, mas ela trazia um vazio que ela viu em Jesus, no amor que ele vibrava, que ele direcionava a todos a qual estava com ele, né? E aí então, eu acho que o que mais chama a atenção e que nos diferencia é que ela, apesar de trazer fortes tendências a todos os tipos de vícios e por conta desses vícios, ela se vinculou a consciências inferiores, porque quando Jesus a encontra, ele precisou tirar dela vários obsessores que a acompanhavam. São esses os espíritos inferiores, provavelmente consciências desencarnadas que, por conta dela estar vivenciando os prazeres da carne, se vinculavam a ela para poder também sentir os prazeres que a sua vida de espírito já não mais podia sentir. Daí essa obsessão, estando vinculado com essas vibrações de vícios que Maria de Magdala vivenciava, eles acabavam se nutrindo, né? Como a doutrina nos coloca na situação do vampirismo, sugando as energias prazerosas que ela emanava então. E ela então estava vinculada não só aos vícios, mas a consciências inferiores. E aí quando ela vai ao encontro de Jesus, talvez isso faz uma grande diferença na vida de todos nós. Porque quando nós estamos num patamar e sentimos a vontade de estar no outro, é o que nos diferencia. Eu costumo dizer que, apesar da dor, apesar do reconhecimento da minha inferioridade, apesar dos meus vícios, eu tenho a vontade. Eu tenho o desejo de novas construções, eu tenho o desejo de sair dessa situação para ir para um novo movimento. E isso é o que fez a diferença na vida de Maria de Magdala. Porque quando ela vai ao encontro de Jesus, ela tinha medo de ser rejeitada, medo de Jesus não a receber. Tanto é que ela vai numa calada da noite ao encontro de Jesus, escondida, né, para que ninguém a visse. Mas ela sentiu e obedeceu esse chamado, né, esse chamado íntimo para novas construções. E Jesus, então, coloca uma frase para ela: viver bem, Maria, é saber imolar-se. E isso faz uma diferença. Porque a partir daquele momento,
E imolar-se era aquela condição que nós destacamos na leitura da última ceia, né? Jesus soube imolar-se, ou seja, ser obediente aos desígnios de Deus. Então, imolar-se é morrer no trabalho da construção que Deus espera de cada um de nós. E ele faz esse convite a Maria. Mas Maria, mesmo atendendo, Maria de Magdala, atendendo a esse desejo, a essa vontade, e a gente encontra muito isso no livro Boa Nova, todas as personalidades que estavam diante de Jesus entendiam o seu pensamento, mas logo em seguida caía nos seus pensamentos íntimos dizendo, e Maria de Magdala trouxe especialmente esse desejo, mas Jesus, eu sou uma pecadora. Como é que eu posso fazer essa construção no bem? E ele que já havia dito de saber imolar, se coloca para ela assim, Maria, só o amor é capaz de cobrir uma multidão de pecados. Ame, e Jesus chama ela para uma nova referência do uso da energia da sexualidade. Porque enquanto ela usava a energia da sexualidade para o sexo, Jesus a chama para usar essa energia da sexualidade para a maternidade, né? E aí esse uso então dessa energia é que faz uma nova condição. É a gente compreender e se conhecer para poder transformar. Porque aí a verdade de Deus, a verdade que Jesus nos revela, a verdade que depois ele diz que o Consolador vai nos trazer, que hoje nós estamos trabalhando, né, o ser imortal. Então essa verdade que chega a Maria de Magdala faz com que ela então trabalhe essa condição de mãe, não tendo os filhos do seu ventre, mas acolhendo os aflitos no mundo, amando incondicionalmente a todos eles. E Maria de Magdala, então, ela quis vivenciar, mas o preconceito, como todos nós que desejamos essas novas construções, somos excluídos de uma vida do convívio social, porque a coletividade talvez não esteja pronta para essa construção. Maria de Magdala não achava espaço, então, para fazer as construções no seu meio familiar, que a já havia excluído, no convívio com aquelas pessoas que haviam ainda como bela, como desejada. Então, Maria de Magdala se reclui desse convívio, nesses espaços onde ela poderia conviver e vai, então, conviver com os leprosos, né, no vale dos leprosos, e ali ela ama, cuidando, levando o evangelho de Jesus, trazendo a esperança de uma vida que viria. Veja que Jesus e muitos dos seus discípulos, das personalidades que já compreendiam o seu chamado, já naquela época começavam a falar de uma esperança, de uma vida que viria, sem falar da reencarnação, que é o nosso foco também nessa nossa reflexão com vocês, diferenciar a ressurreição da reencarnação, né? Então Maria traz uma boa nova, traz a esperança e ela aprende a imolar-se. Então é uma personalidade que na mesma reencarnação consegue dar um salto evolutivo, olhando para suas tendências e olhando que ela já tinha uma nova necessidade, um novo objetivo reencarnatório, que não era mais olhar para suas tendências, para os prazeres a qual ela já tinha vivenciado, mas fazer novas construções. Maria, então, sabe o que é imolar-se, né? Pode-se dizer, então, né, que a Maria, ela evangelizou-se. Sim, né? E mostrou a sua coerência a partir da sua evangelização às novas escolhas, né? Ela trouxe a energia, sim, das anterioridades, das suas tendências, mas soube ressignificá-las, avaliou as suas fragilidades e passou a fazer novas escolhas, entregou-se ao amor ao próximo, como Jesus a advertira e ensinara. Não por acaso, né? Não por acaso ela foi a
primeira que teve condições de visualizar ou ter um encontro com o Mestre depois do seu desencarne, né? Porque seguramente, né, era dos apóstolos direto, porque Maria, sem dúvida nenhuma, é considerada uma dos apóstolos, né? Ela não figura entre os 12 por convencionalismos machistas da época, ou que se seguiram no início da era cristã. Mas ela é a maior, se não a das apóstolas. E recebe, tem condições de estar em faixa vibratória de pensamento que recebe a imagem de Jesus depois do desencarne, a primeira que vai ter um encontro com ela, né? Isso é muito forte, esse símbolo, talvez, né? A dizer, olha, os frutos aqueles que trabalharam, aqueles que plantaram, aqueles que mantiveram a coerência com o que aprenderam e com o que estão aplicando, né? Maria, sem dúvida, é um exemplo clássico disso. E esse grupo vai se ampliar, né? Jesus depois aparece para o conjunto dos apóstolos, né? No cenáculo, lá na casa, passa a ter um contato mais assíduo com seus discípulos, e talvez aí a gente possa começar a perguntar, né? Você mencionou, né, a diferença entre a reencarnação e a ressurreição. Acho que é um momento que a gente pode começar a pensar um pouco mais nisso. Primeiro, informar, né, na primeira parte, esclarecer a diferença entre um e outro, e depois refletir, ver a aplicação disso, né, na nossa vida. Vamos colocar de uma forma mais simples possível. Ressuscitar significaria voltar à vida no mesmo corpo, ok? Então seria ressuscitar. Termos médicos, por exemplo, alguém que está tendo uma parada cardiorrespiratória, momentaneamente está o corpo morrendo. Aí o médico faz a ressuscitação, não é? O espírito volta, então continua no mesmo corpo. Isso é ressurreição. Reencarnação. Lázaro também, né? Lázaro também, né? Lázaro teria sido ressuscitado por Jesus. Embora Kardec depois vai explicar que não seria o caso de ressuscitação, mas sim que ele tinha uma condição mediúnica que ele se afastava do corpo, mas mantinha a vida do corpo. Mas seria um exemplo, sim, porque é o mesmo corpo que continua o seu dia a dia, né? Quando a gente fala em reencarnação, a gente está se pressupondo uma outra experiência encarnatória. O espírito volta em um outro corpo, com outro compromisso, às vezes outra personalidade, carregando sim as tendências, mas com outros propósitos, outro projeto de vida. Então é um outro corpo, né? Então Jesus teria ressuscitado no domingo de Páscoa? Não foi o caso de dizer ressuscitar, por uma razão. Ele não se utiliza do corpo. O que acontece, Jesus... hoje nós compreendemos com os ensinos de Kardec, ele se materializa. Em espírito, ele tem condições de ficar mais denso o seu perispírito, a camada material que envolve o espírito, e ficar visível e às vezes até alguns palpável, que foi o caso de Tomé, que queria tocar as suas chagas, não é? Então ali houve não ressurreição, mas materialização. Isso termos técnicos, não é? É porque naquela época o povo tinha uma intuição do que a vida continuava, ou de alguma forma a imortalidade, porque está registrado esses princípios em todos nós. E eles então tinham, não os judeus, mas outros povos traziam na sua cultura algum tipo de imortalidade, eles acessavam de alguma forma intuitiva e traziam esse nome como ressurreição. Muito por força do período que estavam no Egito. Sim. Eles ficaram escravizados lá 400 anos e as múmias do Egito, a conservação dos corpos, nada mais é do que a compreensão de que haveria o renascimento no mesmo corpo, a ressurreição. Isso. Então, os arquétipos, você usou essa expressão, ficam marcados, né? Então havia a compreensão de que o caso seria de ressurreição, e quando vem Jesus, né, materializado, pensam que ele ressuscitou. Não foi o caso de ressurreição, né? A menos se a gente colocasse, como coloca o Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, a compreensão assim, olha, a verdadeira vida é a vida espiritual. Quem morre na carne ressuscita em espírito, né? Aí poderíamos aceitar
a compreensão da palavra ressurreição estaria adequada no ambiente. Mas para o nosso dia a dia, nós espíritas, nós entendemos que não há ressurreição como volta ao mesmo corpo, mas sim a reencarnação é um processo evolutivo em novas experiências e novas programações, e não é tão simples, não é tão rápido, há períodos de tempo razoáveis e consideráveis. Não é? Esse grupo se expande. Não é? Ele se mostra a Maria, depois se deixa ver pelos demais apóstolos, e ao final da sua missão junto à Terra, no ciclo da Terra, ele vai ter um encontro muito interessante com uma multidão. Né? O Humberto de Campos relata esse encontro nos capítulos finais da obra, né, quando ele vai falar dos 500 da Galileia. Né? Tem um trecho que eu separei também, a gente pode ler. Naquela noite de imperecível recordação, foi confiado aos 500 da Galileia o serviço glorioso da evangelização das coletividades terrenas, sob a inspiração de Jesus Cristo. Mal sabiam eles, na sua mísera condição humana, que a palavra do Mestre alcançaria os séculos do porvir. E foi assim que, representando o fermento renovador do mundo, eles reencarnaram em todos os tempos, nos mais diversos climas religiosos e políticos do planeta, ensinando a verdade e abrindo novos caminhos de luz por meio dos bastidores eternos do tempo. Para quem não se recorda dessa passagem, lembra aquele sentimento de saudade que a Rê comenta que Maria sentia? Também os discípulos, também os seus seguidores, apóstolos, sentiam isso em relação a Jesus. Fazia muita falta. Imagina quem teve o privilégio de um convívio ativo por mais de 3 anos com uma personalidade inesquecível e marcante como é Jesus, quando se dá conta de que não está mais fisicamente perto dele, não tem aquela se vê privado do contato pessoal. Aquilo vai aumentando a sensação de vazio, de tristeza, por assim dizer. E os seus discípulos, seguidores diretos, continuam a vida, mas aquela marca, aquele vácuo no coração, o sentimento da ausência de Jesus. Mas eles tinham a intuição de que eles se reencontrariam, porque Jesus estava sendo visualizado por alguns, por um conjunto, e eles tinham a expectativa e a esperança de reencontrá-lo. E um dos lugares preferidos de Jesus para ensinar era junto à montanha, não é? Onde tem, por exemplo, a passagem do Sermão do Monte. E eles iam costumeiramente naquela região para reviver os momentos, para refletir, meditar sobre aquilo. E numa dessas, uma grande multidão se juntou, não é? Dos discípulos, seguidores e simpatizantes, jovens, adultos, trabalhadores, anciãos, mulheres, anciãos, mães, toda a coletividade, né? E eis que Jesus se junta a eles, se mostra e ali os conforta. Ele fala dos seus projetos, reacende a chama do cristianismo, do evangelho transformador e os elege como os evangelizadores do futuro, né? Eles talvez naquele instante tivessem a compreensão de que eles seriam os apóstolos, ou continuariam, ou dariam sequência e fechariam o trabalho dos apóstolos de levar aos outros povos da região os ensinos de Jesus, mas talvez eles não estivessem se dando conta que Jesus estava os elegendo dali para o futuro. Né, para o futuro das diversas reencarnações, o papel de que aqueles 500 seriam as sementes que gerariam novas árvores com novos frutos do Evangelho de Jesus, não é? Eu destacaria também desse trecho aí a seguinte, né? Esse momento de encontro novamente com Jesus, onde como é bom, né, poder reencontrar com o Mestre. E aí coloca assim, imperecível recordação. Imperecível é que não perece, né? E aí, nesse momento, imperecível recordação, eu gostaria de destacar assim, que esse sentimento, esse encontro, é como se fosse assim, ele ficou no nosso registro de memória. Então nós registramos, lembra quando eu falei que nós temos um inconsciente coletivo? Ficou registrado em cada um de nós.
E nesse momento ficou indelével esse chamado para Jesus, para esse pequeno núcleo, né? E aí ele continua dizendo assim, que chama-se então esse pequeno núcleo para a evangelização das coletividades terrenas. Então Jesus espera de cada um de nós que nós amemos, que nós respeitamos, que nós perdoamos, que nós possamos transformar, ter utilidade no nosso trabalho. E quando Jesus coloca assim, ó, na mísera condição humana, então ele sabe, e se ele confiou o trabalho para cada um de nós, é porque ele sabe que nós somos capazes de desenvolver a tarefa de evangelizar, né? De sair a evangelizar. Ide e evangelizar é o que Jesus pede a esses 500. Volta lá um pouquinho, Alain. E aí ele continua dizendo assim, ó, e foi assim que, representando o fermento renovador, muitas vezes nós nos sentimos tão pequeninos ainda enquanto cristãos, mas o fermento, numa pequena quantidade, diante da massa, né, do bolo, pensando aí na utilidade do fermento matéria, vamos pensar nós, cristãos, enquanto pequenos, mas diante da massa ainda que vivencia o materialismo, nós podemos levedar essa massa, nós podemos atuar nessa massa, fazendo com que ela se transforme, né, nesse evangelho, nesse sonho que Jesus tanto colocou para esses 500 da Galileia. E aí, continuando, né, a sequência da leitura do Boa Nova, a gente coloca abandonados e desprotegidos. Olha como nós tínhamos esses sentimentos desde aquela época e que Jesus se despediu de nós, né? Nós trazemos esses sentimentos ainda, uma falsa impressão, né, que estamos abandonados, né? E ele coloca assim, abandonados e desprotegidos, eles passam edificando no silêncio, né, as magnificências do reino de Deus, nos países do coração. Então veja como Alain colocou, né, relembrando Maria de Magdala e todos nós, que o trabalho da construção do reino, embora nós tenhamos a proposta, o convite para evangelizar a coletividade, esse trabalho acontece primeiro na nossa intimidade, nos nossos corações. Porque se nós não tivermos essas construções, nós não vamos conseguir multiplicar, né? Transformar e ser o exemplo da vida do outro. E aí então Jesus coloca o cântico da glória por entre os que se constituem instrumentos sinceros do bem com Jesus Cristo. Formaram, né, a caravana sublime que nunca se dissolverá. Eu acho que esse nunca se dissolverá é uma mensagem de esperança para todos nós. Porque Jesus, quando ele mostra o sacrifício individual, quando ele carrega a sua cruz e diz que cada um de nós, né, no Calvário da vida, cada um tem a sua cruz. Cada um tem o seu planejamento reencarnatório. Cada um de nós está numa condição de já aquisição espiritual ou de vivências na matéria. E isso tudo nos imprime a nossa individualidade espiritual. Por isso que nós precisamos olhar para as nossas necessidades, reconhecendo-as, para que nós saibamos onde é que nós estamos inseridos. Então Jesus, ele deu o exemplo para a gente naquele momento do Calvário de que cada um tinha a sua cruz, ou melhor, cada um tem a sua cruz, né? Ela pode até ser, em alguns momentos, como Jesus permitiu que alguém carregasse a sua cruz, em alguns momentos nós até precisamos de alguém para nos auxiliar nesses momentos tão difíceis que nós vivenciamos na nossa jornada reencarnatória, né? E Jesus, ao morrer na cruz, ele permite esse movimento da morte para mostrar que a vida continua. E muitos de nós ainda nos fixamos nesse momento, né, de crucificação, como Jesus morre para nos salvar. Nos salvar do quê? Talvez Jesus morre para nos mostrar que a verdadeira vida é a vida do Espírito. Então ele vem nos salvar dessa vida materialista onde a gente acredita que a nossa vida começa no berço e termina no túmulo e vivencia essa vida de forma tão eufórica, tão alucinada, de uma forma tão iludida,
que a gente não constrói coisas para o nosso futuro espiritual. Então nós precisamos, enquanto espíritas, como já nos perguntaram, como que é a Páscoa para o espírita? É fazer uma reflexão mais profunda do significado vivenciado nos passos de Jesus. O que é que Jesus vivenciou em vida e como foi a sua morte? Ele nos salva da nossa ignorância, né? Nos salva da nossa ignorância. Ou da nossa ilusão, né? A nossa ilusão e ignorância, né? Sim, dos dois, né? Ou nós estamos na ignorância ainda, ou já não somos ignorantes, mas vivemos iludidos, né? Não, é isso mesmo. Bom, penso que a gente fez reflexões aí, o tempo passou rápido e sem se dar conta a gente já chega ao final do nosso encontro virtual. Fica aqui então a mensagem de esperança quando Jesus... vamos imaginar que nós somos frutos desses 500 da Galileia. Talvez não tenhamos o privilégio de ser um dos 500 imediatos, mas somos os seus sucessores, ou talvez não, talvez fôssemos um daqueles que lá estavam, mas temos o compromisso de sermos os divulgadores dessa mensagem evangélica, né? De sermos os multiplicadores dessa mensagem. Então, se formos eleitos, ou na condição imediata por Jesus, ou como fruto daqueles eleitos, nós temos o compromisso da continuidade. E se somos, então, uma caravana que nunca vai se extinguir, vamos ter essa convicção, né? Principalmente nos momentos de aflição e dúvida, tenhamos a certeza que estamos acompanhados nada mais, nada menos que por Jesus, que está no comando dessas relações. Isso nos aumenta a esperança e a nossa sensação de importância. Somos, sim, importantes para nós mesmos, para a nossa mudança e para o mundo, também agentes de modificação do mundo. Cada um de nós não somos indiferentes, temos que lembrar sempre disso, né? Então, fica aí da minha parte, o meu até logo e até um próximo encontro. Eu gostaria de me despedir de vocês com a seguinte reflexão. Nós sabemos que somos seres imortais, que teremos novas oportunidades, novas roupagens, chamando então esse processo de novas reencarnações, para que novas aprendizagens venham, ou reparações, ou ajustes dos nossos erros, das nossas escolhas equivocadas. Mas eu desejo profundamente que nesses instantes de Páscoa, né, nesses momentos em que estamos isolados socialmente, que nós possamos trazer essa mensagem do Cristo aos nossos corações, para que nós possamos sair desse momento todo de isolamento ressuscitados. Ou seja, nós estaremos vivendo no mesmo corpo, mas com novas ideias, com novos sentimentos, com uma vontade mais firme no propósito da evolução. Que nós possamos refletir profundamente nisso, para que nós possamos despertar para a vida espiritual, a qual nós, espíritas, já temos conhecimento, né? Que o espiritismo, então, possa ser sempre essa constância em nossas vidas, iluminando os nossos pensamentos, ampliando a nossa consciência, tirando a gente da ignorância, mas que, acima de tudo, esse sentimento de amor que Jesus vivenciou e expandiu a todos nós, que nós possamos despertar esses nossos sentimentos, saindo das emoções mais primitivas, de orgulho e de egoísmo que trazemos ainda marcados em nossas experiências reencarnatórias, para ressuscitar o homem novo, tão esperado por Jesus e amparado por Ele mesmo. Uma linda reflexão a todos nós e que nós possamos nos encontrar na próxima semana. E para aqueles que colocaram as suas águas para que ela possa ser transformadas, que nós possamos beber no intuito de acolher a nossa necessidade mais íntima, para que nós possamos nos restabelecer, restabelecendo as nossas energias, o nosso bom ânimo. O nosso muito obrigado e a nossa gratidão. Até!